Olá, queridos da Igreja Verbo da Vida no José Américo, em João Pessoa. Estou passando aqui a pedido do pastor Siqueira e da irmã Rosa para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eles têm feito um trabalho maravilhoso, semeando as sementes e também orando por vocês nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tribulação que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus é a verdade sobre as nossas vidas. Sabe, queridos, em 1989 eu me converti e conheci um evangelho de poder. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, se você estiver crendo, se você se abrir para a palavra, ela vai manifestar o poder de Deus sobre a sua vida e vai te tirar de qualquer situação embaraçosa que o diabo quer te meter. E eu gostaria mesmo de mencionar algumas coisas para você, para te fortalecer nesse tempo. Uma certa vez eu vi o pastor Bud dizer que a fé está intimamente ligada àquilo que se conhece da palavra de Deus. Há uma ligação entre a fé e a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ora, se ela vem, ela sai de algum lugar. E é importante nós sabermos de onde ela sai. Ela sai da Bíblia, ela sai das Escrituras. E Jesus aponta isso. Uma certa vez Jesus estava conversando com um fariseu, um intérprete da lei, na verdade. E ele fez uma pergunta a Jesus. E Jesus responde a essa pergunta com outras duas perguntas. E é muito interessante esse diálogo e nós vamos ver na passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 28. Eu gostaria, se você tem uma Bíblia, abrir lá comigo e pudesse acompanhar a leitura. Versículo 25 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que faremos para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Queridos, é muito importante essa passagem. Toda vez que eu leio essa passagem, eu fico maravilhado com a sabedoria de Jesus, como ele aponta para as Escrituras aquilo que pode trazer salvação, vida eterna para nós. Ele disse para esse homem que está escrito na lei. É muito importante saber o que está escrito na Bíblia, mas é mais importante saber interpretar. E Jesus aponta para um caminho de manifestações, quando ele diz assim: faz isso e viverás. Aquele homem respondeu corretamente, ele tinha a interpretação correta, ele só precisa fazer o que ele interpretava bem. Sabe, queridos, às vezes a gente está lendo a Bíblia e muitas vezes a gente não compreende uma passagem ou outra das Escrituras. Uma certa vez a Bíblia fala sobre Filipe que vinha correndo ao lado de uma carruagem e um homem estava lendo a Bíblia. E no capítulo 8, versículo 30 e 31 de Atos, a Bíblia diz: Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Veja, queridos, que coisa interessante. A Bíblia diz que Filipe ouviu o homem, enquanto corria ao lado daquela carruagem, ele ouviu o homem ler o profeta Isaías. E é importante a gente entender, irmãos, que o fato de você ler não quer dizer que você está compreendendo tudo o que está lendo. Tem muita gente que lê a Bíblia. Eu conheci pessoas na minha vida, assim, no meu longo de vida, que elas tinham a Bíblia aberta no Salmo 91. Elas sabiam o que estava escrito ali, mas não compreendiam. Elas não entendiam aquelas passagens e por isso elas não poderiam extrair dali o poder para se manifestar na sua vida. Conosco é diferente, irmãos. Existe um poder em manifestação quando a gente entende e pratica aquilo que a palavra de Deus diz. Quando a gente entende e faz o que a palavra de Deus diz, não existe espaço para medo, para dúvida, para doença, para miséria, para pobreza, para faltas, desemprego, nada disso, porque a palavra preenche esse lugar na nossa vida. Ela é o poder criador de Deus. E se você tem interesse de aprender a palavra, você está no lugar certo. Eu sei que nós não podemos estar juntos naturalmente,
fisicamente no lugar, mas ainda hoje nós temos o acesso a essa palavra através dessas lives que estão sendo feitas, através de ministrações como essas. Pastor Siqueira tem abençoado grandemente a sua vida ministrando a palavra. Então, pegue essa palavra que ele tem ministrado para você, meu irmão, e comece a meditar sobre ela. Comece a pensar sobre a sua vida, pensar aplicando a palavra à sua vida. E você vai ver quantas manifestações de Deus vai ocorrer para a sua vida. É muito importante, irmãos, que a gente tenha esse entendimento da palavra de Deus. Porque quando compreendemos a palavra de Deus, quando aceitamos ela no nosso coração, nós podemos agir em fé e ver as manifestações daquilo que Deus tem para a nossa vida. Lembra de uma coisa? Jesus estava aqui uma certa vez e ele andava com seus discípulos por essa terra. Uma certa vez ele viu uma figueira que tinha suas folhas e ele foi lá para ver se tinha fruto para comer. E chegando lá, ela não tinha fruto. E Jesus falou para aquela figueira. No outro dia, quando eles passaram lá, eles viram que a figueira tinha secado desde as suas raízes. E os discípulos disseram para Jesus: Mestre, a figueira que amaldiçoasse, ela secou. E Jesus disse uma coisa muito interessante. Jesus não estava numa sala de aula, mas ele pegava cada situação e podia trazer um ensinamento para as pessoas. Jesus demonstrou ali como funciona a lei da fé. Ele disse: olha, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus pega uma ocasião, pega uma situação que aconteceu entre eles e traz um ensinamento de como a fé funciona. A fé funciona crendo no coração e falando com a boca. Sabe, querido, se nós compreendermos a palavra, se nós compreendermos aquilo que Jesus diz e começarmos a agir como aquela simples orientação que Jesus deu para aquele intérprete da lei, nós vamos ver a manifestação de Deus acontecer na nossa vida em qualquer área, seja na área financeira, seja na área da saúde. Deus vai se manifestar para você. Creia e fale. Creia e declare. Você vai sair mais forte, você vai sair com mais vigor, você vai fazer a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que você siga seu caminho vitoriosamente. A Bíblia diz que Deus está pronto para nos conduzir em triunfo em todos os momentos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te encha de sabedoria nesses dias e que Deus te dê uma ousadia para praticar a palavra. Lembra desse princípio simples que Jesus mostrou àquele intérprete da lei. O que está escrito nas Escrituras, como interpretas? Faz isso e você vai ver a manifestação da palavra de Deus na sua vida. Um grande abraço, meu irmão. Quero agradecer ao pastor Siqueira, à irmã Rosa, pelo convite. Espero em Deus de que a gente vai ter tempo, logo, de estar junto fisicamente e a gente celebrar tudo que Deus fez nesse tempo de quarentena. Deus vai te conduzir em triunfo, Deus vai te fazer mais forte, Deus já te fez mais do que vencedor. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quero orar por você agora, quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Gostaria que você curvasse um pouco a cabeça e fechasse os seus olhos. E eu quero fazer essa oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade que a Tua palavra nos regou, que a Tua palavra nos trouxe. E quero declarar na vida do meu irmão, da minha irmã, uma força vigorosa, Pai, para ele se levantar no meio dessa crise e ele acreditar que tudo é possível ao que crê e que a Sua palavra é a verdade, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu te agradeço, Pai, por você conduzi-los em triunfo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Um grande abraço e estou nessa expectativa de nós estarmos juntos logo, logo.